Imagine, por um instante, que dentro de você existe um universo. Sim, um universo inteiro. Cheio de possibilidades, ideias, sonhos e uma força silenciosa, mas indestrutível. Essa força se chama mente. É nela que nascem os sonhos, mas também é nela que surgem os medos. Tudo, absolutamente tudo, começa na mente. E hoje, eu quero te convidar para um mergulho profundo. Um mergulho dentro de você, para descobrir como ativar essa força criadora que Deus colocou aí dentro. Você já reparou que, antes de vencer qualquer desafio na vida real, você precisa vencê-lo dentro de você? Antes de curar uma dor, superar uma crise, realizar um sonho, primeiro, você precisa acreditar que pode. E isso não é um discurso motivacional qualquer. É um princípio espiritual. A Bíblia já dizia, em Provérbios 23, versículo 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o que você acredita sobre si mesmo molda a sua realidade. Se você se vê pequeno, vai viver como alguém pequeno. Se você se vê derrotado, vai agir como alguém derrotado. Mas se você se enxerga como alguém forte, capaz e guiado por Deus, o mundo ao seu redor começa a responder a essa nova imagem. E mesmo que ao seu redor tudo pareça desabar, se dentro de você houver fé, convicção e visão, você encontrará uma saída. Porque a mente é o ponto de partida da mudança. E quando sua mente está alinhada com os princípios de Deus, não há tempestade que possa te derrubar. Tudo que existe ao seu redor, essa câmera, a luz, esse vídeo, um dia foi apenas um pensamento. Alguém sonhou. Alguém acreditou. Alguém agiu. É exatamente como Deus fez na criação: haja luz, e houve luz. Antes de ver com os olhos, Deus viu com a mente e declarou com a boca. Essa é a base da visualização criativa. Mas, veja bem, isso não é apenas psicologia moderna. É Bíblia. Se você deseja mudar sua realidade, comece imaginando. Declare. Profetize. Vamos fazer um exercício agora, juntos? Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Agora, imagine-se vivendo a vida que você deseja. Se veja saudável, próspero, cercado de pessoas que te amam, vivendo seu propósito. Agora declare, com sua voz, mesmo que em voz baixa: eu sou capaz. Eu sou forte. Eu sou guiado por Deus. Eu sou mais que vencedor. Você acabou de plantar uma semente. Mas lembre-se, toda semente precisa ser regada com fé e ação. Não basta querer. Tem que querer com intensidade, com um desejo ardente. Jesus nos ensina isso em Marcos 11, versículo 24. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Não é só pedir. É pedir e crer. Mas também não é só crer. A fé, sem obras, é morta. Tiago 2, versículo 26. A fé precisa caminhar de mãos dadas com a ação. E agir nem sempre é fácil. Às vezes, o medo trava. A dúvida paralisa. Mas quem escolhe dar o passo mesmo com medo, descobre que a coragem sempre chega depois da decisão. Lembra da história de Josué? Ele estava diante das imensas muralhas de Jericó. E Deus deu uma estratégia inusitada: rodeie a cidade durante 7 dias. Humanamente, parecia loucura. Mas Josué obedeceu. Agiu com fé. E no 7º dia, as muralhas caíram. Talvez hoje você esteja diante das suas próprias muralhas. Problemas, dívidas, enfermidades, rejeição. Mas eu te digo com toda convicção: se você unir fé, obediência e ação, elas também vão cair. Imagine agora uma águia presa dentro de uma gaiola. Ela nasceu para voar alto, para enxergar longe. Mas porque cresceu dentro de limites, acredita que não pode voar. Assim são muitas pessoas. Foram condicionadas a viver presas a traumas, rejeições, rótulos. Mas a verdade é que você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus diz que você é. E Ele te chamou para a liberdade. Para viver com ousadia, fé e propósito. Romanos 12, versículo 2 nos ensina algo poderoso: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Transformar-se começa por dentro. Troque a dúvida pela confiança. Troque o medo pela esperança. Troque o não posso por tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Todo dia, olhe no espelho e diga com firmeza: eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho uma mente vencedora.
Meu passado não define meu futuro. Nada poderá me separar do amor de Deus. Eu nasci para vencer. Repita até que sua mente acredite. Porque o cérebro aprende por repetição. A fé se fortalece na prática. É como musculação. Quanto mais você treina a mente com pensamentos certos, mais forte ela se torna. Você pode continuar vivendo como tem vivido. Ou pode decidir, hoje, dar um passo na direção do seu propósito. Deus não te fez para viver na mediocridade. Você é obra-prima. Escolhido. Capacitado. E tudo começa com uma decisão. Uma simples decisão pode mudar sua rota inteira. Escolha acreditar. Escolha declarar. Escolha agir. Porque o impossível se torna inevitável para quem decide não desistir. Quantas vezes você já olhou para alguém bem-sucedido e pensou: ah, ele teve sorte. Ela nasceu em uma família melhor. Ele tinha contatos. Mas o que quase ninguém vê é o esforço diário, os dias de dúvida, os momentos de dor que essas pessoas enfrentaram. A diferença não está nas circunstâncias, está na forma como a mente responde a elas. A diferença está na decisão de continuar mesmo quando tudo parece difícil. Pense em um agricultor. Ele planta a semente e não vê nada por dias, talvez semanas. Mas ele continua regando, cuidando da terra, protegendo do sol e da chuva. Por quê? Porque ele crê na colheita. Assim também é a sua vida. Às vezes, você está fazendo tudo certo, mas ainda não vê o resultado. Não desista. Continue crendo, continue agindo, continue declarando. A colheita vem. No tempo certo, vem. E lembre-se, não é sobre não sentir medo. É sobre não deixar o medo te paralisar. O valente não é o que nunca sente medo, mas o que age apesar dele. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Não falta nada. Só precisa despertar. Por isso, a partir de hoje, comece cada manhã com uma escolha. Vou alimentar minha mente com fé ou com medo? Com esperança ou com dúvida? Com gratidão ou com reclamação? A decisão é sua. O controle está nas suas mãos. E a sua vida é o reflexo daquilo que você mais alimenta. Você é a obra mais perfeita do Criador. Não aceite viver pequeno, limitado, acorrentado a pensamentos que não vêm de Deus. Liberte-se. Sonhe alto. Caminhe firme. E nunca se esqueça, você foi criado para vencer. Você carrega o DNA da vitória. Então, levante-se e avance. Porque o seu melhor ainda está por vir. Não permita que os erros do passado determinem os limites do seu futuro. Deus é especialista em transformar histórias. Ele pega o improvável, o rejeitado, o quebrado, e faz algo novo. Ele não está olhando para o que você fez, mas para o que você ainda pode se tornar. Tudo começa agora. Com uma escolha. Com uma decisão. Com um pensamento. Porque quando você muda sua mente, você muda sua vida. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. E continue nessa jornada de fé, transformação e propósito. Você é mais forte do que imagina. E o melhor ainda está por vir.